Meu nome é Beatriz Alcântara, tenho 36 anos e já suturei desconhecidos às 3 da manhã sem que meu pulso tremesse uma única vez. Um ano após o meu divórcio, eu estava terminando meu plantão perto da ala de maternidade do Hospital das Clínicas, em São Paulo, quando minha ex-sogra me viu perto dos elevadores. Guiomar Cavalcante tinha um jeito de sorrir que lembrava o barulho de uma porta batendo. Ela se aproximou diretamente, altiva como se fosse a dona da verdade, e falou em um volume suficiente para que as enfermeiras pudessem ouvir. Deixar você foi a melhor decisão que meu filho já tomou. Agora ele tem um filho lindo com a sua melhor amiga, 6 anos sendo chamada de mulher incompleta e estéril, empacotados em um único fôlego. Eu não mudei a expressão, apenas a encarei, calma como um eletrocardiograma plano, e respondi: é nisso que você realmente acredita? 5 minutos depois, um homem que nem ela, nem minha ex-melhor amiga esperavam ver, cruzou aquela mesma porta, e o único nome que ninguém queria que fosse escrito estava prestes a ser lido em voz alta no Fórum João Mendes Júnior. Bem-vindos de volta a histórias de dramas silenciosos, onde mulheres serenas enfrentam a crueldade barulhenta e a verdade leva seu tempo, mas nunca falha. Se o seu estilo é a justiça silenciosa, acomode-se, deixe um comentário dizendo de onde nos ouve e não se esqueça de se inscrever. Deixem-me voltar 5 minutos no tempo, porque o sorriso veio antes do homem. Era uma quinta-feira, quase no fim de um plantão de 12 horas, e eu estava entregando os prontuários a um enfermeiro da noite chamado Tiago. A maternidade ficava a um corredor de distância do pronto-socorro onde eu trabalhava, e eu já o tinha atravessado centenas de vezes sem pensar. Guiomar estava lá de visita. É claro que estava. Letícia tinha dado à luz há 3 semanas e toda a elite dos jardins tinha desfilado por ali com balões e bandejas de doces finos. Eu sabia disso. Eu tinha me preparado. Para o que eu não estava preparada era que Guiomar se plantasse no meu caminho como se tivesse esperado ali a tarde toda. Ela me olhou de cima a baixo, observando meu avental cirúrgico e meus olhos cansados, e ergueu o queixo. Foi então que disparou seu discurso sobre o filho, o neto e minha ex-amiga. Tiago ficou imóvel ao meu lado. Uma técnica de enfermagem que passava por ali diminuiu o passo e senti meu polegar buscar o relógio de ouro fino no meu pulso, aquele que pertencera à minha avó, pressionando o mostrador como eu fazia desde criança para suportar algo que ainda não podia mudar. Não levantei a voz. Aprendi há muito tempo que a pessoa mais barulhenta em uma sala raramente é a que detém a verdade. É nisso que você realmente acredita? Perguntei novamente, mais suave desta vez. Guiomar piscou, desconcertada pela minha calma. Ela esperava lágrimas, raiva ou pelo menos um tremor. Não obteve nada disso, e em algum lugar daquele corredor, as portas automáticas se abriram com um silvo, embora eu ainda não tivesse me virado para olhar. Eu não sabia quem estava chegando, mas sabia o que já tinha colocado em movimento. Isso é o que vocês precisam saber sobre mim antes que o resto faça sentido. Cresci em uma cidade agrícola no interior de Minas Gerais. O tipo de lugar onde a vida de cada um é o evangelho de todos. Minha mãe limpava casas. Meu pai dirigia um caminhão de carga até que suas costas cederam. Tive 2 empregos enquanto estudava na USP e outros 2 durante a residência. E aprendi a manter a cabeça baixa e deixar que meu trabalho falasse por mim. Essa foi minha filosofia por quase toda a vida. Faça um bom trabalho em silêncio e a verdade se ajustará sozinha. As pessoas verão quem você realmente é. Eu acreditava nisso da mesma forma que alguns acreditam na sorte. Isso me tornou boa no setor de traumatologia, onde não há tempo para pânico ou explicações. Você simplesmente conserta o que está à frente e passa para o próximo. O cheiro do lugar, aquele aroma de algodão limpo e antisséptico que gruda em tudo num hospital, costumava me acalmar no momento em que eu entrava. Significava que eu estava em um lugar onde eu era boa, um lugar onde ninguém nunca me chamou de incompleta. Eu podia dirigir uma ressuscitação, colocar um ombro no lugar, acalmar uma criança assustada enquanto dava pontos, tudo sem que meus batimentos cardíacos subissem. Mas esse mesmo instinto, o que me tornava estável sob pressão, tinha um lado sombrio. Eu carregava as coisas sozinha, não pedia ajuda. E quando as pessoas começaram a contar uma história sobre mim que não era verdadeira, cometi o pior erro que uma mulher silenciosa pode cometer.
Confiei que permanecer em silêncio seria o suficiente. O hospital era o único lugar que me restava onde ninguém ousava me chamar de vazia. Naquela altura, o resto da minha vida era uma história diferente. Casei-me com Bernardo Cavalcante quando tinha 28 anos. Ele era charmoso de um jeito que fazia estranhos se sentirem escolhidos. Lembrava nomes, apertava mãos como se realmente se importasse. Metade de São Paulo colocaria a mão no fogo por ele. E durante os primeiros anos, eu também. Queríamos filhos. Tentamos por muito tempo e nada acontecia. Esse nada acontecendo, sentava-se na nossa casa em Higienópolis como uma terceira pessoa à mesa. Depois de uns 2 anos, fiz o que qualquer médica faria. Sugeri que ambos fizéssemos exames, análises de sangue simples, um rastreio básico, o tipo de coisa que eu solicitava para meus pacientes o tempo todo. Bernardo recusou. No início riu, depois ficou na defensiva. Disse que os homens da família Cavalcante não tinham esses problemas. Envolveu tudo em um pequeno discurso sobre fé, sobre como deveríamos deixar tudo nas mãos de Deus. Insisti uma vez, insisti 2 vezes e depois desisti, porque você não pode arrastar um homem adulto a uma clínica. E como eu ainda acreditava que o silêncio era uma forma de paciência, fui fazer os exames sozinha. Meus resultados eram completamente normais. Lembro-me de ficar sentada no meu carro no estacionamento da clínica, lendo o laudo impresso, aliviada e confusa ao mesmo tempo. Se não era eu, então o que era? Eu não tinha uma resposta, não podia forçar uma. E quanto mais o tempo passava sem ela, mais fácil ficava para as pessoas ao meu redor inventarem a sua própria. Naquela época, Bernardo já tinha começado a dizer coisas, sussurros primeiro para sua mãe, de que talvez o problema fosse eu, que talvez eu simplesmente não pudesse. Eu ainda não sabia quão longe uma mentira silenciosa pode viajar quando a pessoa certa decide carregá-la. Guiomar Cavalcante dirigia o comitê de caridade da sua paróquia nos Jardins como um general dirige uma campanha. Ela tinha enterrado o marido muito jovem e criado Bernardo sozinha. E em algum ponto daqueles anos difíceis, decidiu que seu filho era a prova de que ela não havia falhado. Ele era perfeito porque precisava ser. Se não fosse, o que todo aquele sacrifício teria comprado. Portanto, quando Bernardo lhe sussurrou que provavelmente o problema era eu, Guiomar não questionou por um segundo. Ela pegou aquilo e saiu correndo. Começou como algo pequeno, um suspiro de compaixão em um jantar beneficente, uma mão no braço de alguém, uma voz baixa. Pobre Bernardo, ele queria tanto ter filhos. Depois, os dentes apareceram. Em uma festa da igreja naquele outono, ela me apresentou a esposa de um importante doador com um olhar de piedade. Esta é a Beatriz, disse ela. Minha nora, ela é médica. É uma pena sobre as crianças, não é? A mulher me deu um aceno triste e cúmplice, e eu entendi que, fosse qual fosse a história contada sobre mim, ela já tinha chegado antes de mim. Fiquei ali com meu vestido elegante, segurando um canapé, e Guiomar acariciou minha mão como se eu fosse a pessoa que precisava de conforto. Então ela disse a frase que continuaria dizendo por anos, a frase que pronunciava da mesma forma que outras pessoas dizem obrigado. Algumas mulheres simplesmente não nasceram para isso. Ela sorriu ao dizer, ela acreditava. Essa era a pior parte. Não era cruel de propósito. Ela estava repetindo o que seu filho lhe entregara, polido e preciso, e não tinha ideia de que as palavras eram uma mentira vestida com sua própria voz. Dirigi para casa naquela noite e não disse nada ao Bernardo. Eu deveria ter dito, mas ainda estava esperando que a verdade se ajustasse sozinha. Letícia era minha melhor amiga desde que tínhamos 15 anos. Conhecemo-nos numa aula de química no ensino médio e nos mantivemos unidas apesar de tudo o que veio depois. Minha mudança para estudar, sua sequência de empregos que nunca decolavam, 2 cidades e 1 dúzia de anos. Foi ela quem chamei quando meu pai morreu. Ela estava ao meu lado no meu casamento com um vestido verde e chorou durante meus votos. Então, quando as fofocas da paróquia começaram a me atingir, foi em Letícia que me apoiei. Ela vinha em casa com vinho, deixava-me desabafar e sempre sabia exatamente o que dizer, ou assim eu acreditava. Olhando para trás, cada conforto que ela oferecia tinha um anzol. Você é uma profissional de sucesso, Beatriz. Talvez esse não seja o seu caminho. O Bernardo te adora. Não deixe a mãe dele entrar na sua cabeça.
Você não precisa de um bebê para ser completa. Palavras gentis, todas elas, mas sempre aterrissavam no mesmo ferimento. Sempre me lembravam do que supostamente me faltava. Não percebi na época com que frequência os olhos dela se desviavam para o Bernardo no outro lado da sala, ou como ela começou a saber detalhes da agenda dele que eu não tinha contado. Eu estava ocupada demais, sendo grata por ter alguém que parecia não me julgar. Ela sentava no sofá da minha própria sala e me dizia que eu merecia algo melhor, e eu assentia, sem pensar nem por um segundo que ela queria dizer que ela merecia a minha vida. Pessoas como Letícia não tomam o que é seu de uma vez. Elas pegam emprestado pedaço por pedaço, até que um dia você levanta os olhos e tudo sumiu. E elas estão paradas no meio de tudo, como se sempre tivessem pertencido ali. Eu confiava nela completamente. Esse foi o segundo erro que eu não sabia que estava cometendo. Bernardo entrou com o pedido de divórcio. Numa terça-feira, cheguei em casa de um plantão e encontrei um envelope na bancada da cozinha e a metade dele no armário vazia. Ele nem esperou para me dizer pessoalmente. No fim de semana, ele já tinha se mudado para o apartamento da Letícia, perto do Parque do Ibirapuera, e a história já tinha sido escrita em meu lugar. A versão que circulava era limpa e cruel. Beatriz era fria. Beatriz era casada com o trabalho. Beatriz não podia lhe dar filhos, e um homem quer uma família, certo? Guiomar certificou-se de que cada banco daquela igreja ouvisse. Letícia, a minha Letícia, não disse nada para corrigir. As duas pessoas que me conheciam há mais tempo deixaram-me virar uma fábula com moral, e eu não lutei contra isso, porque lutar parecia dar razão a eles. Não publiquei uma única palavra na internet, não liguei para ninguém para me defender. Fui trabalhar na manhã seguinte, consertei o braço quebrado de um adolescente e disse-lhe que tudo ficaria bem. E tudo ficou bem. E aquela pareceu a única coisa verdadeira que fiz em toda a semana. Se você já engoliu uma mentira sobre si mesma apenas para manter a paz, para preservar uma família, uma amizade, uma reputação que lhe custou anos para construir, então sabe exatamente qual é o gosto. Tem gosto de sangue que você não tem permissão para cuspir. Fiquem comigo aqui, porque foi aqui que comecei a entender algo. A paz que eu estava mantendo com tanto cuidado nem sequer era minha para manter. Pertencia às pessoas que mentiam sobre mim. Eram eles que precisavam que eu ficasse calada. Comentem a palavra verdade se vocês já passaram por isso. Continuem ouvindo, porque o silêncio não durou. Quero contar a vocês sobre o dia em que uma comissão médica me ensinou que há coisas pelas quais vale a pena fazer barulho. A história deixou de ser sobre meu casamento no dia em que entrou no meu hospital. Eu estava na disputa há anos para chefiar o pronto-socorro. Tinha criado os protocolos de trauma, com os quais agora funcionava metade do estado de São Paulo. O cargo era praticamente meu e todos sabiam. Então os sussurros encontraram a diretoria, não a verdade. Não havia verdade para encontrar, apenas a forma dela. A vida pessoal da Dra. Alcântara é instável. Há dúvidas sobre seu bom senso. Souberam do divórcio, do que diz a família do ex-marido. Um membro da comissão, um homem que jogava tênis com o tio do Bernardo, começou a fazer perguntas afiadas sobre minha capacidade de liderar sob estresse, como se eu não tivesse passado uma década mantendo a calma enquanto pessoas sangravam na minha maca. Quando a vaga foi anunciada, foi para alguém com metade das minhas horas de voo e nenhum dos meus protocolos. Disseram-me que eu era uma candidata forte, que tinha sido uma decisão difícil. Não me disseram a verdadeira razão, mas eu tinha crescido no interior. Conhecia o som de um veredito disfarçado de elogio. Aquela foi a noite em que algo mudou dentro de mim. Uma mentira sobre meu corpo me custou meu casamento e eu permiti, porque achei que suportar era a coisa digna a fazer. Mas agora a mesma mentira estava colocando as mãos no único lugar que eu nunca tinha deixado ninguém tocar. Meu trabalho, meu nome, aquilo pelo qual eu tinha sangrado. Sentei-me no carro no estacionamento do hospital, da mesma forma que tinha feito anos antes ao ler meus resultados normais, e percebi que o silêncio do qual eu tanto me orgulhara tinha um preço e outra pessoa tinha discretamente acumulado a conta. Um enfermeiro em quem eu confiava me deu o nome de uma advogada chamada Antônia. O escritório da Antônia ficava acima de uma loja de ferragens no bairro da Muca. Ela tinha óculos de leitura sobre os cabelos grisalhos e um jeito de olhar para você como se já estivesse 3 jogadas à frente. Contei tudo a ela: o casamento, as fofocas da paróquia, a comissão,
O cargo que perdi, ela ouviu sem interromper, algo que advogados raramente fazem, e quando terminei, pousou a caneta. O que você descreve pode ser um crime de difamação e danos à reputação, disse ela. Mas não vou mentir para você. É difícil, ela explicou claramente. Para vencer, tínhamos que provar 3 coisas: que uma afirmação falsa e específica fora feita, que fora espalhada para outras pessoas e que me causara um dano real e quantificável. A parte do dano você tem, disse ela. Uma promoção perdida é um número, um salário é um número. Essa é a parte fácil. Fiquei ali sentada mexendo no relógio da minha avó no pulso. E a parte falsa, Antônia? Ela me olhou por cima dos óculos. Essa é a parte pela qual você precisa estar disposta a lutar em público. Eles dirão que a afirmação é verdadeira. Dirão que você realmente não podia ter filhos. Para vencer, você teria que estar pronta para provar que não era você. Senti um vazio no estômago porque, obviamente, eu não podia provar isso de forma absoluta sobre o passado remoto. Meus resultados eram normais, mas um resultado normal diz apenas que eu era saudável na época. Não apaga o silêncio de anos. Estive prestes a levantar e ir embora. Tudo aquilo parecia convidar a cidade inteira a me dissecar. Então Antônia disse a coisa que eu precisava ouvir. O silêncio não é uma virtude, Beatriz, quando está custando sua carreira. Às vezes, a coisa mais gentil que você pode fazer por si mesma é forçá-los a provar o que estão dizendo. Não respondi imediatamente, mas também não saí. Passei 2 semanas pesando a decisão. Não sou impulsiva. Tomo decisões da mesma forma que leio um prontuário, lentamente e depois tudo de uma vez. Escrevi tudo o que podia perder. A comunidade que me viu crescer, minha posição em círculos que já acreditavam no pior, o modo como as pessoas falariam, chamando-me de rancorosa, de fria, dizendo que eu era o tipo de mulher que processa a família do ex-marido por vingança. Eu sabia exatamente como seria essa narrativa, porque eles já tinham escrito a maior parte dela. Mas depois escrevi a outra coluna, meu nome, meu trabalho, a verdade e o simples fato de que eu não tinha feito nada de errado e estava sendo punida por isso de qualquer maneira. Tudo voltava a uma coisa. Eu não estava fazendo isso para ferir o Bernardo. Se eu quisesse feri-lo, tive 1 ano inteiro de oportunidades. Eu estava fazendo isso para que uma comissão médica parasse de acreditar numa história que não era verdadeira, para que a próxima vez que meu nome surgisse numa sala onde eu não estivesse, ele saísse limpo. Aquela era a linha que eu tracei, e tracei de propósito. Isso não seria vingança. A vingança é barulhenta, faminta e nunca se satisfaz. Isso seria a verdade dita uma única vez num lugar onde importava, por alguém que finalmente decidiu que tinha cansado de carregar uma mentira que pertencia a outras pessoas. Liguei para Antônia numa manhã de segunda-feira antes do meu plantão e disse que seguiria em frente. Ótimo, disse ela. Então vamos fazer-los dizer isso sob juramento. Desliguei. Entrei na sala de trauma e vivi o dia mais firme que tive em 1 ano. Descobre-se que uma mente decidida tem seu próprio tipo de calma. Antônia redigiu a queixa nas semanas seguintes. Mencionava as declarações específicas, as datas, as testemunhas que as ouviram, expunha a promoção perdida, a diferença salarial, o dano documentado à minha reputação profissional. Ler aquilo foi estranho. Toda a minha humilhação silenciosa, organizada e numerada, transformada em algo pesado. Quando foi apresentada ao tribunal, a notícia viajou por São Paulo mais rápido do que qualquer ambulância em que eu já tivesse subido. Beatriz Alcântara processou os Cavalcante. Guiomar estava incandescente. Disse ao comitê de caridade que eu me tornara vingativa e que tinha perdido o juízo, que a dor da minha casa vazia me tornara cruel. Ela reiterou cada palavra que dissera, o que, embora ela não soubesse, era exatamente o que Antônia esperava que ela fizesse. Bernardo, no início, permaneceu em silêncio. Letícia também. Mas comecei a receber mensagens, algumas cruéis, outras curiosas, algumas de apoio discreto de mulheres a quem pessoas que afirmavam amar las tinham reescrito a reputação. Uma dizia que estava muito feliz por mim, que tinham feito o mesmo com a irmã dela. Não respondi a nenhuma. Apenas continuei indo trabalhar e deixei que o caso avançasse na velocidade da justiça. O que quer dizer? Lentamente. Antônia disse-me que o passo seguinte era a resposta da outra parte.
O modo como o advogado do Bernardo escolhesse defender as declarações daria forma a tudo. Eles têm dois caminhos, disse ela. Podem dizer que os comentários eram apenas opiniões, sentimentos feridos, nada processável. Esse caminho é irritante, mas superável para eles. Ela bateu na mesa. Ou podem plantar sua bandeira e apelar para a exceção da verdade. Dizer que as declarações eram verdadeiras, que você era realmente a razão. Perguntei por que ela queria que tomassem esse caminho. Ela sorriu como uma mulher que já conhecia a resposta. Porque então eles precisam provar. E para provar, precisam abrir uma porta. Eles pegaram o segundo caminho. É claro que pegaram. O advogado do Bernardo apresentou uma contestação que plantou a bandeira exatamente onde Antônia esperava. A defesa deles, em poucas palavras, era que as declarações sobre mim não eram uma lesão à honra porque eram verdadeiras. Eu tinha sido realmente a razão pela qual o casamento não produziu filhos. A culpa, sustentavam no papel, era médica e era minha. Quando Antônia me ligou para contar, pude sentir algo como satisfação sob sua voz firme. Eles acabaram de dizer as palavras mágicas, disse-me ela. A verdade é uma defesa, mas isto é o que não pensaram bem. Para provar que a declaração é verdadeira, para provar que você era a estéril, eles teriam que colocar o quadro médico de ambos diante de um juiz. Agora, não vou pintar isso de rosa. Prontuários reprodutivos são os documentos mais privados que existem, e nenhum juiz os entrega levianamente. Teríamos que convencer o tribunal de que é pertinente e proporcional, mas eles acabaram de argumentar sob juramento que a causa era certamente você. Eles não podem fazer essa afirmação e depois se recusar a deixar que alguém olhe para ele. Essa é a fresta. Não é uma porta escancarada, é uma fresta. Eu posso trabalhar com uma fresta. Sentei-me lentamente à mesa da minha cozinha, pedindo-lhe que explicasse o que aquilo significava. Antônia esclareceu que eles tinham acabado de colocar em jogo a própria fertilidade do Bernardo. Ele passara anos escondendo-se atrás dela comigo. Agora, ao jurar isso em tribunal, talvez nos tivesse dado o motivo para investigar-lo finalmente, sem promessas, mas era a melhor oportunidade que já tivemos. Por 6 anos, eu fora aquela cujo corpo era objeto de debate em jantares e rodas de conversa. E ao tentar tornar isso oficial, ao tentar vencer dizendo isso em voz alta num tribunal, os Cavalcanti fizeram a única coisa que nenhum deles jamais estivera disposto a fazer. Tinham aberto a porta para investigar Bernardo. Pensei nele recusando exames todos aqueles anos atrás, os comentários afiados, o modo como o assunto era sempre encerrado abruptamente cada vez que se dirigia a ele. Não disse nada a Antônia ainda, mas um fio que eu tinha enterrado há muito tempo tinha acabado de se mover e eu o senti puxar. Naquela noite não consegui dormir. Então fiz o que sempre faço quando algo não encaixa. Repassei a linha do tempo na minha cabeça, lenta e atentamente, como quando se lê um prontuário antigo procurando o que escapou da primeira vez. E lá estava. 7 anos atrás, uma manhã no início do casamento em que Bernardo tinha dirigido sozinho para uma clínica no centro de São Paulo para o que ele chamou de check-up de rotina. Tinha ficado fora o dia todo, tinha voltado diferente, silencioso de um jeito que não era dele, ríspido comigo por nada, e serviu-se de um copo de uísque antes do jantar, algo que nunca fazia durante a semana. Perguntei-lhe se estava tudo bem. Disse-me que o médico era um charlatão, que toda a viagem fora uma perda de tempo, e mudou de assunto com tal rispidez que deixou uma marca. E aqui a parte que me fazia encarar o teto. Depois daquele dia, ele nunca mais mencionou fazer exames, nem uma vez. Antes de ir ao centro, pelo menos ele tinha fingido levar a sério a questão. Depois, o assunto simplesmente morreu. E em um momento impreciso daquelas mesmas semanas, começaram os primeiros sussurros sobre mim. Na época, eu arquivei aquilo como um homem que estava de mau humor por uma tarde perdida. Não tinha ligado a nada porque não estava procurando uma mentira. Você não faz auditoria nas pessoas que ama. Mas agora, com as palavras da Antônia ecoando nos meus ouvidos, aquele dia silencioso em São Paulo parecia menos uma viagem perdida e mais um momento em que algo fora decidido. Eu não tinha provas. Quero ser clara sobre isso. Tinha uma memória e um mau pressentimento que não são nada num tribunal, mas foi o suficiente para dizer a Antônia onde mirar. E na manhã seguinte, fiz exatamente isso. Antônia ouviu minha história sobre a viagem à clínica sem anotar nada.
o que eu aprendera que significava que ela estava prestando muita atenção. Quando terminei, ela ficou em silêncio por um momento. Por si só, isso não é nada, disse ela. Uma memória de um mau humor. Mas é um motivo para fazer a pergunta certa. Ela explicou-me o que aconteceria a seguir. Como a outra parte tinha colocado em dúvida minha fertilidade e como tinham sustentado que a causa era certamente eu e não ele, Antônia podia pedir ao tribunal que ordenasse a exibição dos prontuários pertinentes do Bernardo. Se ele quer afirmar que foi você, disse ela, a lei me permite verificar se foi ele. É assim que funciona. Você não pode abrir uma porta pela metade. Ela apresentou o pedido na semana seguinte. O advogado do Bernardo lutou arduamente contra ele. E então entendi que tinha tocado em algo real, porque ninguém luta tão arduamente por nada. Argumentaram privacidade, argumentaram irrelevância, argumentaram qualquer coisa para manter fechada aquela única pasta. Uma audiência foi marcada e tive que conviver com o não saber, o que para uma pessoa como eu é uma tortura particular. Estou acostumada a solicitar um exame e obter uma resposta. Isso era diferente. Isso era pedir permissão a um juiz para sequer olhar. Voltei aos meus plantões, tratei ossos, li radiografias e tentei não pensar em uma pasta que nunca vira, guardada no arquivo de alguma clínica de São Paulo, que poderia dizer tudo ou não dizer nada. Antônia disse-me para ser paciente. Explicou que os tribunais se movem lentamente de propósito, para dar tempo à verdade de deixar de meter medo. Eu não tinha medo da verdade, nunca tive. Tinha medo de que encontrassem um jeito de me afastar dela. Antes de o juiz se pronunciar sobre o pedido, Antônia precisava que eu assinasse uma ratificação, uma versão jurada de tudo. Cada declaração, cada data, cada testemunha atestada sob pena de perjúrio. Ela colocou o documento na mesa entre nós. Um dossiê espesso com pequenas abas coloridas indicando cada ponto onde ia minha assinatura. Leia tudo, indicou ela. Depois assine apenas o que sabe ser verdade. Assim, li cada linha. O jantar beneficente, a esposa do padre, as palavras exatas que Guiomar dissera na festa da paróquia, aquelas do algumas mulheres simplesmente não nasceram para isso. A reunião da diretoria, o salário que perdi. Ler meus anos de silêncio dispostos em parágrafos numerados fez algo comigo. Fez a mentira parecer tão frágil quanto realmente era. Peguei a caneta que Antônia me oferecia e notei o cheiro da sala. Não o antisséptico limpo do meu hospital, meu antigo esconderijo, mas papel, tinta e a poeira da loja de ferragens lá embaixo. Por anos, aquele cheiro de hospital significara segurança, o único lugar onde ninguém me chamava de incompleta. Agora eu estava aqui, em um lugar completamente diferente, um lugar para o qual tivera que sair ao descoberto para chegar, e não estava mais me escondendo. Pressionei a caneta na linha. O relógio de ouro fino deslizou frio contra meu pulso enquanto eu escrevia e pensei na minha avó, que costumava dizer que a paciência não é esperar, é saber reconhecer o momento certo quando ele chega. Aquele era o momento. Minha assinatura saiu limpa e segura, a coisa mais firme que eu assinara em um ano. Quando levantei a caneta, estava feito. A queixa fora ratificada, a máquina estava em movimento. O que quer que houvesse naquela pasta em São Paulo, o mecanismo para encontrar, lá estava agora funcionando. E eu fora quem o ativara. Antônia recolheu os papéis e os alinhou na mesa, anunciando que agora cabia esperar o juiz. Assenti. Pela primeira vez, a espera não parecia impotência. Parecia um rastilho aceso. A decisão chegou em uma tarde cinzenta no meio de um plantão tranquilo. Antônia ligou e enfiei-me no armário de suprimentos para atender, cercada por gases e soro fisiológico, com o coração fazendo o que nunca fazia no trabalho. O juiz concedeu, disse ela, com limitações, mas concedeu. Ela me guiou cuidadosamente no modo como me guiava em tudo. Como a defesa tinha afirmado positivamente que a infertilidade era minha, o tribunal estabeleceu que os registros de fertilidade pertinentes do próprio Bernardo se tornaram, para usar as palavras do juiz, presumivelmente sujeitos à exibição de provas. Não um passe livre universal, não um sinal verde total. Os registros seriam apresentados sob segredo de justiça, examinados primeiro pelos advogados e pelo tribunal, usados apenas na medida em que o caso exigisse. Não é garantia de nada, disse Antônia, sempre cautelosa. Não sabemos o que há no fascículo, talvez não haja nada, mas eles não podem mais manter.
fechado. Fiquei naquele armário e deixei sair um suspiro que sentia ter prendido por 7 anos. No outro lado da cidade, soube mais tarde, a notícia aterrissou de modo muito diferente. O advogado do Bernardo presumivelmente pediu uma reunião privada naquele mesmo dia. Guiomar ligou 2 vezes para o escritório da Antônia e disseram-lhe educadamente que a advogada não podia falar com ela. E pela primeira vez, as pessoas que tinham passado anos decidindo o que era verdade sobre o meu corpo empalideceram um pouco diante da ideia de que um tribunal decidisse o que era verdade sobre o do Bernardo. Não comemorei, quero que entendam. Não enviei mensagem para ninguém. Não sorri para o espelho. Terminei meu plantão. Anotei a evolução dos meus pacientes e dirigi para o meu apartamento sozinha, mas naquela noite dormi direto pela primeira vez em meses, porque sabia que a pasta estava a caminho. Sabia que pastas, ao contrário das pessoas, não sabem mentir. O primeiro sinal de que algo não ia bem do lado deles não veio do Bernardo nem da Guiomar. Veio da Letícia. Ela enviou-me uma mensagem de texto do nada, depois de um ano de silêncio. Por favor, não faça isso, pense na criança. Li aquilo 3 vezes. Não nos falávamos desde o divórcio. Ela tinha levado meu marido e minha vida e nunca tinha dado as caras, nem uma única vez. E agora, de repente, estava me suplicando para parar um processo que, à primeira vista, não tinha nada a ver com ela. Essa era a parte que rangia. O processo era entre mim, Bernardo e Guiomar. Tratava-se de palavras ditas sobre o meu corpo, de um cargo que eu perdera. Por que Letícia, que supostamente ganhara tudo, teria medo daquilo? Por que uma mulher que tem o bebê, o marido e a casa, escreveria para sua ex-melhor amiga à meia-noite, pedindo para não escavar mais? Pessoas que imploram para você parar de escavar geralmente sabem que há algo enterrado. Eu tinha aprendido isso a duras penas no último ano. Não respondi a ela. Fiquei apenas com a dúvida, revirando-a na mente, percebendo a forma de algo que ainda não conseguia ver. Isso é o que eu tinha deduzido naquela altura. É o que quero que escutem se já foram a pessoa quieta no meio de uma tempestade. As pessoas que têm mais medo da verdade raramente são aquelas sobre quem a verdade deveria aterrissar. Eu não estava com raiva da Letícia. Sentia curiosidade, uma curiosidade que me penetrava nos ossos e me mantinha completamente acordada. Se uma mulher quieta que encontra sua determinação é o seu tipo de história, diga-me nos comentários onde você teria parado, porque eu estive prestes a fazer isso 2 vezes, mas a mensagem da Letícia não me deu vontade de parar. Deu-me vontade de ir em frente. Uma pessoa assustada tinha me dito involuntariamente que havia mais coisas enterradas do que eu sabia. A pasta chegou 8 dias depois. Quero ser precisa sobre como, porque é importante. Eu não a vi primeiro. Não podia e não faria isso. Sou médica e há prontuários que não tenho o direito de tocar, nem os do meu ex-marido, nem os de ninguém. Essa é a lei e é uma boa lei. Os registros chegaram a Antônia pelo canal adequado, sob a ordem de proteção que o juiz estabelecera. Ela os leu com o advogado da outra parte presente, exatamente como deveria funcionar. Depois me ligou e pediu que eu fosse ao seu escritório, algo que nunca fizera. Entendi antes de me sentar. Ela tinha a expressão cautelosa que as pessoas têm quando estão prestes a entregar algo muito pesado. 7 anos atrás, disse ela, Bernardo foi a uma clínica no centro, aquela de que você se lembrava. Ela deslizou uma única folha em minha direção, apenas a linha que importava. O resto estava oculto sob o sigilo judicial. O diagnóstico era uma palavra que eu tinha escrito em centenas de prontuários. Azoospermia. Ausência de espermatozoides mensuráveis. A Bernardo fora dito em linguagem clínica clara que ele não podia gerar um filho biológico. 7 anos atrás. Na mesma semana em que voltara para casa de mau humor, mudado, e encerrara o assunto para sempre. O mesmo período de semanas em que começaram os sussurros sobre mim, fiquei imóvel. Antônia me observou da mesma forma que você observa um paciente após dar os resultados de uma tomografia. Não chorei, nem gritei. Senti simplesmente que algo enorme e silencioso se realinhava dentro de mim, como um osso que volta para sua articulação. Por 6 anos eu fora a defeituosa, a estéril, a vergonha da família Cavalcante, e o homem que deixara que uma cidade inteira acreditasse nisso, soubera o tempo todo que a casa vazia era responsabilidade dele. Dirigi para casa com aquela única folha de papel dobrada na bolsa
e não liguei o rádio. Esperava sentir-me triunfante. Tinha me preparado para isso. Preocupava-me até porque não queria tornar-me uma pessoa que se regozija com a ruína alheia. Mas o triunfo não veio. O que veio, em vez disso, foi algo mais estranho e mais triste. Luto. Quase 6 anos da minha vida eu tinha passado absorvendo uma ferida que nunca fora minha. Cada olhar de piedade na paróquia, cada vez que ouvia que algumas mulheres simplesmente não nasceram para isso, cada noite passada em claro, perguntando-me o que havia de errado comigo, em que eu tinha falhado, porque meu corpo supostamente traíra o casamento. Tudo aquilo tinha sido uma história que Bernardo escrevera para cobrir uma verdade que não podia enfrentar sobre si mesmo. Ele me entregara sua vergonha e deixara que eu a carregasse em público por anos, e sua mãe a fixara em mim com ambas as mãos. Sentei-me no carro no estacionamento fora do meu apartamento. Da mesma forma que pareço acabar sempre sentada no carro nos pontos de virada da minha vida. E disse algo em voz alta para o nada. A mesma coisa que dissera a Guiomar no corredor do hospital. É nisso que você realmente acredita. Só que agora eu entendia o que tinha perguntado por todo esse tempo. Tinha perguntado a uma mulher que estava tão segura de que eu estava incompleta. E a resposta, a verdadeira resposta, repousara numa pasta selada numa clínica do centro durante todo aquele tempo. Eu não era incompleta, nunca fora. O alívio disso não veio como fogos de artifício. Veio como uma longa expiração, como o primeiro fôlego profundo, após meses de respirações superficiais. E sob isso já emergia uma nova pergunta, uma que eu não podia ignorar depois que se formou. Se Bernardo não podia gerar um filho há 7 anos, se a clínica tinha razão, se o diagnóstico era sólido, então o bebê de que Guiomar se gabara naquele corredor, o filho que Bernardo estava exibindo na maternidade, o bebê pelo qual ele me deixara para ir fazer com a minha melhor amiga, não podia ser dele. A aritmética era brutal, mas simples. Um homem com aquele diagnóstico quase nunca gera um filho naturalmente. Não é impossível em alguns casos raros, mas é incrivelmente improvável sem um tratamento que Bernardo nunca buscara, o que deixava uma contradição grande demais para ser ignorada. Ou a clínica errara catastroficamente, o que acontece mais raramente, ou o bebê que todos acreditavam ser filho de Bernardo Cavalcante fora gerado por outra pessoa. Eu não tinha intenção de fingir que sabia qual das duas opções era, mas sabia que era uma pergunta que exigia uma resposta real, não uma fofoca. E, de repente, a mensagem da meia-noite da Letícia tinha um sentido horrível e perfeito. Por favor, não faça isso, pense na criança. Ela não estava preocupada que meu processo ferisse os sentimentos do Bernardo. Estava preocupada com o que um tribunal cheio de prontuários médicos pudesse trazer à luz, porque Letícia sabia algo que o resto não sabia. Sabia de quem era realmente o bebê. Quero ter cuidado aqui sobre o que fiz e não fiz, porque para mim era importante ter feito isso do jeito certo. Não comecei a investigar os registros do bebê. Não tinha esse direito e não o faria. A criança era inocente em tudo isso e nunca desejei nada além de bem para ela. O que eu tinha era uma contradição à vista de todos, criada inteiramente pela própria defesa dos Cavalcante. Eles juraram que a infertilidade era minha. Os prontuários diziam que era do Bernardo. E havia um recém-nascido saudável no outro lado da cidade que dizia que alguém estava mentindo sobre algo muito maior do que um casamento. Liguei para Antônia para dizer que acreditava haver mais coisas enterradas do que pensávamos. Ela nem sequer fez uma pausa. Apenas disse, então deixemos que o tribunal descubra. O homem que entrou na sala de maternidade naquele dia de que falei no início tinha um nome, Rafael. Eu não o conhecia. Soube depois. Da mesma forma que soube tudo nesta história, lentamente, corretamente, através dos canais que não mentem. Descobriu-se que durante os meses em que Letícia e Bernardo estavam se frequentando, enquanto Bernardo ainda dizia ao mundo que sua esposa era a culpada, Letícia também estivera envolvida com outra pessoa, Rafael, um homem discreto, segundo todos diziam, a quem fora levado a acreditar que a relação era mais do que aquilo. Quando escolhera Bernardo, Letícia cortara os laços com Rafael completamente, bloqueara o número dele. Nunca lhe dissera que esperava um filho. Nunca dissera uma palavra sobre a data do parto ou hospital. Ela apostara que ele simplesmente desapareceria,
que nunca ligaria os pontos. Mas as datas não batiam para ele e ele continuara fazendo perguntas discretas às poucas pessoas que ambos conheciam. Naquela mesma manhã, para um deles escapara o nome do hospital e a data. Assim ele fora ver o bebê que suspeitava ser seu. E no momento em que cruzou aquela porta, sendo a única pessoa que ela tinha certeza de que nunca a encontraria, o rosto de Letícia perdeu toda a cor. Essa é a imagem que quero que guardem. Guiomar altiva perto dos elevadores, segura de que a vida perfeita de seu filho demonstrara que eu não valia nada. E 5 passos atrás dela, enquanto entrava no quarto da maternidade, a prova viva de que a vida perfeita fora construída sobre o mesmo tipo de mentira sob a qual me enterraram por anos. Eu não orquestrei aquele momento. Nem sequer o entendi quando aconteceu. Apenas sorri para Guiomar e perguntei se era naquilo que ela realmente acreditava. E então uma porta se abriu e um estranho a atravessou, e todo um castelo de mentiras começou a desmoronar silenciosamente, sem que eu levantasse um dedo. Eu viria a saber que Rafael tinha perguntas que um tribunal de família poderia responder. E numa cidade onde todos tinham certeza de conhecer a verdade sobre o meu corpo, a verdade sobre os corpos de todos os outros, estava prestes a ter seu dia no tribunal. Bernardo sabia. É a isso que sempre volto. É o que torna tudo isso triste e imperdoável. Ele sabia há 7 anos que não podia ter filhos. Então, quando Letícia engravidou, ele soube com absoluta certeza que o bebê não era dele, e aceitou mesmo assim. Levantou-se diante de sua mãe, de sua paróquia e de todo o seu pequeno mundo, e deixou que acreditassem que ele tinha feito um filho. O filho que sua primeira esposa, estéril, não fora capaz de lhe dar. Ele usou uma criança que não era dele para completar a história que me destruíra. Pensem na audácia disso. A crueldade não é nem a infidelidade ou a mentira sobre o meu corpo, embora isso já seja terrível. É que ele olhou para um bebê que sabia não poder ser seu e viu ali, antes de tudo, um objeto de cena, uma prova de sua virilidade, o ponto final na frase que estava escrevendo sobre mim há anos. Tentei honestamente encontrar um pouco de compaixão por ele. Não sou uma pessoa dura por natureza, mas cada vez que tentava alcançar, lá, batia contra o mesmo muro. Ele teve 100 oportunidades para dizer a verdade e me deixar ir com discrição. Em vez disso, construiu um monumento a uma mentira, colocando no topo uma criança real. Quando Antônia me disse que o advogado do Bernardo ficara em silêncio, que não havia mais recursos ou outras batalhas, mas apenas um pedido para discutir a resolução da questão, entendi por que Bernardo não tinha mais medo de perder o processo. Ele tinha medo do que o processo diria em voz alta diante de todos sobre o filho de que se gabara. Passara 7 anos controlando a narrativa e, pela primeira vez, a narrativa estava prestes a escapar-lhe das mãos completamente. Guiomar veio me visitar antes da audiência final. Apareceu no meu apartamento em Higienópolis em um domingo, com suas roupas de ir à missa, e quase não lhe abri a porta. Quando o fiz, parecia mais velha do que eu lembrava, menor. Não se desculpou. Quero ser sincera sobre isso, porque por um momento achei que ela o faria. Ficou na porta e pediu-me, com a voz embargada, para retirar a queixa. Não pelo Bernardo, disse ela. Pela família, pela criança, pelo nome. E enquanto ela falava, vi algo que não esperava. Vi uma mulher a quem seu próprio filho mentira por 7 anos, uma viúva que depositara tudo o que tinha num único filho e construíra toda a sua identidade em torno da certeza de que ele era bom. Ela não espalhara palavras cruéis porque era má, espalhara porque Bernardo as entregara polidas e precisas, e ela o amara demais para duvidar dele. Por um segundo, parada na porta de minha casa, senti pena dela. Era humana, ela também fora usada. Mas então ela disse novamente a frase que me carregara por anos, só que desta vez saiu como uma súplica em vez de uma sentença. Algumas mulheres simplesmente não nasceram para isso, Beatriz. Por que arrastar todos na lama por causa disso? Entendi que mesmo agora, no limiar da verdade, ela preferia proteger a mentira a deixá-la ir. A compaixão não é o mesmo que rendição. Eu podia ver a dor dela, e, no entanto, recusar-me a carregar a vergonha do filho dela por mais um único dia. Guiomar disse-lhe suavemente, vá para casa. A lama nunca foi minha. Ela saiu sem dizer mais uma palavra e eu fechei a porta. Não me senti cruel. Senti que tinha terminado. O advogado do Bernardo ofereceu um acordo discreto. Eles pagariam uma quantia.
Emitiriam uma retificação privada ao comitê da diretoria do hospital, limpariam meu prontuário profissional, com a condição de que eu aceitasse selar tudo e nunca mais falar no assunto. Antônia deixou a oferta na mesa e me observou. Explicou que era um bom acordo no papel, que eu teria meu nome de volta, que o comitê ouviria a verdade e que eu sairia com tudo o que viera buscar. Ela não estava errada. Em números, era uma vitória. Tudo o que eu dissera querer. Minha reputação restaurada, o emprego de volta no jogo. E tudo o que eu precisava fazer era deixar que a verdade fosse sussurrada em uma sala nos fundos e depois fechada a chave em uma gaveta para sempre. Enquanto isso, Guiomar continuaria dizendo sua frasezinha na paróquia dos Jardins, Bernardo continuaria se gabando de um filho que não era dele, e a história da médica incompleta continuaria vivendo pela metade nos cantos de São Paulo, onde as retificações privadas nunca chegam. Pensei muito e disse a Antônia que não por vingança. Quero que a diferença fique clara. Não recusei porque queria ver o Bernardo queimar. Recusei porque uma verdade privada era apenas uma versão mais silenciosa da mesma mentira. Por 6 anos, eles disseram aquilo sobre mim em voz alta em igrejas e jantares, onde todos podiam ouvir. A correção precisava viver no mesmo lugar, sem sussurros, sem gavetas seladas. A verdade dita uma única vez onde importava, diante dos mesmos olhos que acreditaram na mentira. Disse a Antônia que não sussurraria desculpas por uma ferida que ele me causara, que diria uma vez onde importava e depois pararia de carregar o peso. Antônia fechou a caneta e sorriu, dizendo que então iríamos a julgamento e que eu vestisse algo em que pudesse respirar bem. A audiência ocorreu no Fórum João Mendes, numa manhã límpida e fria. Eu esperava estar nervosa. Tinha lidado com 1000 paradas cardíacas sem que minhas mãos tremessem, mas aquilo parecia diferente, porque desta vez quem estava na mesa era eu. A sala encheu-se de um modo que dizia tudo sobre como funcionam os pequenos círculos da elite. 2 membros do comitê do hospital estavam lá para ver onde erraram. Diversas mulheres do comitê de Guiomar, as mesmas que assentiram à sua piedade por anos. A própria Guiomar, rígida na segunda fila. Bernardo, ao lado do advogado, pálido e suado num terno que não lhe servia bem. E Letícia perto do fundo, mantendo-se muito firme, com um homem silencioso chamado Rafael, sentado 2 fileiras atrás dela, cuja presença eu podia sentir sem me virar. Sentei-me à mesa com Antônia e senti que toda a arquitetura dos últimos 7 anos estava se reunindo em uma só sala. Por 6 anos, aquelas pessoas foram o público da minha humilhação. Tinham visto uma mulher ser discretamente marcada e não disseram nada, ou pior, repetiram. Agora eram o público de algo diferente. Essa fora a parte em que insisti, a parte que Antônia entendera. A mentira fora pública. A verdade também precisava ser pública diante dos mesmos olhos, ou nunca desfaria realmente o que fora feito. Eu não estava ali para gritar. Decidira isso semanas antes. Estava ali para deixar que a verdade se levantasse sob a luz e fosse contada num depoimento verbal, no único tipo de sala onde dizer algo falso sob juramento tem um custo. O juiz tomou seu lugar. A sala ficou silenciosa e senti o relógio de minha avó frio e seguro contra meu pulso, marcando o momento que esperei por 7 anos. Antônia não levantou a voz nenhuma vez. É disso que mais me lembro. Ela construiu a acusação da mesma forma que se constrói um diagnóstico. Um achado por vez, calma e sem pressa, até que a conclusão fosse a única que sobrava de pé. Estabeleceu as declarações, as datas, as testemunhas, as próprias palavras de Guiomar repetidas em jantares e grupos de oração. Algumas mulheres simplesmente não nasceram para isso. Estabeleceu o dano, a promoção perdida, o salário, o dano documentado ao meu nome. Depois enfrentou a própria defesa, a afirmação de que as declarações eram verdadeiras, que a infertilidade era minha, e pediu ao juiz que considerasse os prontuários que a defesa forçara a incluir no caso ao fazer aquele argumento. Sob a ordem de sigilo, foi lida apenas a riga necessária. 7 anos atrás, Bernardo Cavalcante recebera um diagnóstico numa clínica de São Paulo com uma condição que tornava clinicamente impossível gerar um filho biológico. A temperatura da sala mudou. Vi as mulheres da paróquia se voltarem para olhar para Guiomar, que ficara da cor de papel. Então Antônia, com extrema delicadeza, colocou sobre a mesa a contradição,
a mesma que os Cavalcanti tinham construído com as próprias mãos. A defesa jurara que o casamento vazio era minha culpa. O laudo médico dizia que era do Bernardo, e havia, segundo a versão barulhenta da família, um bebê. Ela ressaltou que a questão da paternidade daquela criança se tornara pertinente em processos de pensão e guarda que agora estavam perante um tribunal de família correlato e que os testes genéticos naquele procedimento não suportavam a paternidade biológica de Bernardo. Ela disse isso com clareza, sem drama, como quem lê o valor de um exame de sangue. E foi então que Bernardo se levantou. Sua voz quebrou o silêncio da sala, dizendo que não podiam fazer aquilo, que não podiam fazer aquilo outro. O juiz ordenou que ele se sentasse. Guiomar também estava de pé agora, dizendo meu nome como uma acusação, dizendo que não podia ser verdade, que eu tinha distorcido tudo, ambos barulhentos e em colapso. Enquanto isso, eu permanecia perfeitamente imóvel na mesa e não dizia absolutamente nada. Guiomar voltou-se para mim então, da mesma forma que as pessoas que se afogam se agarram ao que está mais próximo. Sua compostura sumira, sua segurança de alta sociedade estava rachada ao meio, e das ruínas saíram as únicas palavras que lhe restavam. Algumas mulheres simplesmente não nasceram para isso, gritou ela, apontando um dedo trêmulo do outro lado da sala. Algumas mulheres simplesmente. Ela não conseguiu nem terminar a frase na segunda vez. Eu me levantei lentamente. Tinha esperado 7 anos e não tinha intenção de apressar as coisas. Não gritei. Mantive a voz plana e clara, a voz que uso quando preciso dizer a uma família algo verdadeiro e duro, o tipo de voz que é mais silenciosa do que a sala pode suportar. Você tem razão, Guiomar, disse-lhe. Toda a sala do tribunal emudeceu. Você tem toda a razão. Uma pessoa neste casamento nunca nasceu para ter filhos. Deixei a frase assentar. Olhei para Bernardo, depois novamente para a mãe dele. O prontuário sempre teve apenas o nome dele. Em algum lugar no fundo da minha mente, soava um hino, o do meu casamento, que Guiomar escolhera e que ecoara por aquela igreja no dia em que me casei. Contudo aquilo, na época, significava uma coisa. Agora significava exatamente o oposto. A mão de Guiomar caiu. Bernardo estava com o rosto entre as mãos e as mulheres da paróquia, aquelas que tinham assentido à minha ruína por anos, ficaram ali sentadas, enquanto a verdade finalmente se pousava sobre elas, reorganizando tudo o que acreditavam saber. Eu não era defeituosa, nunca fora. O homem que deixara a cidade inteira acreditar no contrário estava sentado a 2 metros de distância, caindo em pedaços, enquanto a mulher serena que ele chamara de incompleta mantinha-se firme sobre as próprias pernas. Eu o dissera uma vez em voz alta onde importava e finalmente estava deixando-o ir. O que se seguiu não foi dramático do modo como poderiam imaginar. Não houve gritos nem ninguém foi arrastado para fora. Foi mais silencioso do que isso e de algum modo pior para os Cavalcanti. Exatamente por isso Bernardo não voltou a negar. Não podia. Sentou-se com a cabeça baixa enquanto seu próprio advogado pedia um intervalo. E quando o juiz concedeu, ele não se levantou. Ficou simplesmente ali, encurvado em seu terno que não lhe servia. Um homem que via desmoronar numa única manhã 7 anos de fábulas contadas. As mulheres da paróquia recolheram seus casacos e bolsas e saíram em fila com os olhos baixos. E soube que naquela noite a verdadeira história se moveria por São Paulo tão rápido quanto a mentira fora. Guiomar saiu atrás delas, menor do que eu jamais a vira, não sendo mais o general de nenhuma campanha. E Letícia. Letícia tinha desaparecido durante o intervalo, mas não antes de Rafael se levantar de seu lugar 2 fileiras atrás e sair pela mesma porta, seguindo-a de perto. A questão daquela criança estava agora se dirigindo a um lugar onde finalmente poderia ter uma resposta honesta. Sentei-me à mesa e deixei que tudo se esvaziasse ao meu redor. Antônia colocou a mão no meu ombro e disse que eu tinha feito aquilo sem levantar a voz. Confessou-me que fazia aquele trabalho há 30 anos e que eu me surpreenderia com quão raro aquilo era. As coisas tangíveis chegaram nas semanas seguintes. Como costuma acontecer, a posição social de Bernardo, aquilo que ele protegera à minha custa por anos, simplesmente evaporou. Você não pode fugir de um tribunal naqueles círculos sociais. Ele foi embora depois de poucos meses. Mudou-se para o interior, para um lugar onde ninguém conhecia a história ainda. Ele passara 7 anos garantindo que todos acreditassem numa mentira sobre mim. No fim,
A verdade não precisou que eu o perseguisse. Apenas precisou ser dita uma vez na sala certa. O comitê da diretoria do hospital não fez um espetáculo disso, o que me serviu bem. Poucas semanas após a audiência, o diretor clínico pediu para me ver. Era um dos dois que se sentaram naquela sala e tinha o olhar desconfortável de um homem que acreditara na coisa errada e sabia disso. Disse-me que o cargo de chefia do pronto-socorro estava vago novamente. Disse-me que tinham reexaminado a questão e estabelecido que as preocupações anteriores sobre meu julgamento e estabilidade não tinham fundamento. Não chegou a pedir desculpas, mas chegou perto, e de um comitê hospitalar, chegar perto é quase o máximo que se pode obter. Aceitei o cargo, não porque precisasse vencer outra coisa, mas porque era meu, construído com minhas próprias mãos e meus próprios anos, e eu não permitiria que uma mentira me mantivesse longe dele por mais um único dia. Minha primeira semana dirigindo o setor, entrei na sala de trauma e respirei aquele cheiro de algodão limpo e antisséptico, o que antes significava segurança, porque era o único lugar onde ninguém me chamava de incompleta. Agora tinha um cheiro diferente. Cheirava a um lugar que eu tinha conquistado e que tinha retomado, não um lugar onde eu estava me escondendo. Dirigi minha primeira ressuscitação como chefe, com as mãos mais firmes do que nunca, e depois, parada diante da pia lavando-me, vi-me refletida no vidro escuro e não reconheci o cansaço que outrora vivia no meu rosto. Tinha sumido. Quero dizer a vocês que me senti vingada, e assim foi. Mas mais do que isso, senti-me leve, como se tivesse carregado um saco de pedras por 7 anos, sem saber que a alça estava ali mesmo, e alguém tivesse finalmente me mostrado que eu tinha permissão para soltá-lo. As pessoas sempre querem saber o que aconteceu com todos depois. Então deixem-me contar, e depois os deixarei ir. Bernardo foi embora, como eu disse. A última coisa que soube é que estava em algum lugar do sul, recomeçando do zero num lugar que ainda não ouvira a história. Não lhe desejo mal, não lhe desejo mais quase nada, o que é sua própria forma de liberdade. Guiomar perdeu aquilo sobre o que construíra toda a sua identidade. Não porque eu lhe tenha tirado. Nunca disse uma palavra contra ela naquela paróquia, mas porque a verdade sobre o seu filho era simplesmente grande demais para ser escondida naqueles círculos. O comitê de mulheres que ela governara por 30 anos seguiu em frente discretamente sem ela. Soube que ela parou de frequentar. Senti uma pequena e genuína tristeza por isso. A tristeza que você sente por alguém que escolheu a mentira até que ela lhe tirasse tudo. Letícia e Rafael resolveram a questão da criança no tribunal pelas vias legais e espero, pelo bem daquele bebê, que tenham encontrado uma certa estabilidade no outro lado. Aquela criança não pediu nada disso. Letícia e eu nunca mais nos falamos. Algumas amizades não se quebram, simplesmente descobre-se que nunca foram o que você pensava e você as coloca de lado com o resto. Quanto a mim, mantive o emprego, mantive o apartamento, mantive o relógio no pulso. Não apresentei outras queixas. Tinha obtido o que viera buscar. Meu nome estava limpo. A verdade sustentava-se sozinha, e isso era o suficiente. Houve uma última coisa que fiz, e então encerrei o capítulo. Escrevi um breve bilhete para Guiomar, não um longo, não um cheio de raiva. Tinha pensado nela parada na minha porta com suas roupas de igreja, uma mulher a quem seu próprio filho mentira e que escolhera a mentira mesmo assim. E percebi que não queria carregar nenhuma raiva contra ela pelo resto da minha vida. A raiva é apenas outro saco de pedras. Assim, mantive a simplicidade. Não carregarei mais a mentira do seu filho, escrevi. Você não deveria carregá-la também. Foi tudo. Não esperava uma resposta e não recebi, mas escrever. Lu encerrou algo. Esta noite tirei o relógio da minha avó do pulso e segurei-o por 1 minuto pensando no que ela costumava dizer, que a paciência não é esperar, é saber reconhecer o momento certo quando ele chega. Eu esperara 7 anos pelo momento certo. Ele chegara e eu estivera à altura dele. E agora o tempo que aquele relógio contara não era mais um empréstimo contra um acerto de contas futuro. Era simplesmente meu. Todo o resto tranquilo da minha vida, finalmente, completamente meu. Se levarem uma única coisa da minha história, que seja esta, a verdade não grita e não persegue ninguém. Simplesmente espera, paciente como um relógio, até o dia em que alguém finalmente para de ter medo e faz a pergunta certa em voz alta. Esta é a minha história.
6 anos de uma reputação que nunca foi minha e uma pergunta silenciosa que fez tudo desabar. Se algum dia lhes disseram que vocês eram os incompletos, que este seja o sinal para pararem de carregar o peso. Contem a sua verdade onde importa e depois deixem-na ir. Se isto tocou vocês, compartilhem com alguém que precise ouvir esta noite. Deixem um comentário, inscrevam-se e nos vemos na próxima.